Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns gêneros textuais que nós trabalhamos nesse bimestre, né? Então, nós trabalhamos lá, num primeiro momento, a gente viu textos jornalísticos, né? Vocês trabalharam comigo a diferença entre notícia e reportagem, né? Vocês viram lá que quando a gente fala de notícia, a gente aborda um fato, né? E quando a gente fala de reportagem, a gente aborda um assunto, né? E que ambas têm que ter um comprometimento com aquilo que realmente aconteceu, né? Com aquilo que é verídico, né? Então, todas as vezes que a gente fala de notícia, de reportagem e de outros gêneros textuais também, nós temos lá uma estrutura, né, a seguir. Então, no caso da notícia, vamos relembrar. No caso da notícia, a gente precisa lembrar que temos que ter título, né, sempre. Ele vai ter sempre em destaque, né, com o intuito de chamar a atenção do leitor, né, com o intuito de que aquilo venha a cativar o leitor, venha a convencer o leitor a fazer a leitura. Depois do título, nós temos subtítulo, ou linha fina, ou título auxiliar, pode ser um dos três, né? Depois nós temos o LIDE. O LIDE, ele é um resuminho, né? Ele é um resumo bem sucinto de todas as informações mais importantes da notícia. Geralmente esse LIDE, ele fica no primeiro parágrafo. Existem notícias que, de repente, o autor resolve privilegiar outros aspectos no primeiro parágrafo e coloca o LIDE no segundo. Isso pode acontecer. Mas quando a gente fala de estrutura, normalmente o LIDE é no primeiro parágrafo, tá? A partir do LIDE, pessoal, tudo que vem é corpo da notícia. Tudo que vier vai fazer parte do corpo da notícia, ok? Por isso que a gente costuma dizer que a estrutura da notícia funciona como uma pirâmide invertida, né? As informações vêm das mais importantes para as menos importantes, digamos assim. Essa é a linha de raciocínio, tá? Eu vou compartilhar um material com vocês aqui. Eu fiz um resuminho de algumas coisas que eu acho importante. Por exemplo, quando a gente fala de notícia, né, a gente tem lá a questão do depoimento, né, os depoimentos. Os depoimentos são declarações de pessoas envolvidas nessa notícia, né? Então, não é opinião da pessoa, não é opinião, não. São declarações, né, de pessoas que presenciaram os fatos, que estavam juntas, que viram, né? Então, quando a gente fala de depoimento, eles podem aparecer para o leitor de duas formas, né? Nós podemos transcrever exatamente o que a pessoa disse e colocar isso numa marcação entre aspas, né? Ou podemos reproduzir isso de maneira indireta, né? O que a pessoa disse, de maneira indireta o que a pessoa falou. Mas não é a opinião dela, tá, gente? É uma declaração de algo que ela presenciou, é diferente de opinião, tá? Depoimento é diferente de opinião. Depois, né? Eu até coloquei aqui, ó, fato e opinião, né? Então, fato é tudo aquilo que acontece de verdade, tudo aquilo que realmente aconteceu, né? E a opinião é a interpretação de alguém sobre um fato, tá, gente? Então, por isso que a Pro colocou aqui, ó, com relação ao depoimento vai ser exatamente o que a pessoa presenciou, né? O que ela viu. Ela estava envolvida numa notícia, foi exatamente o que ela presenciou. E aí, por isso que a Prof colocou aqui a diferença, né? Então, o fato é aquilo que é verdade e a opinião é a interpretação de alguém. Tá? Então, o depoimento, ele é diferente da opinião, tá, pessoal? Então, não confundam, beleza? Depois, a gente fala um pouquinho sobre a questão da linguagem, né? O jornalista, né? Num texto jornalístico, de um modo geral, a gente sabe que a principal função de um texto jornalístico, de uma notícia, é expor uma informação ao leitor, né? Se ele vai expor algum fato que tenha acontecido, ele precisa fazer isso de maneira, né, com bastante objetividade, né? Ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo, né? E ele tem que fazer isso de maneira imparcial e impessoal, tá, pessoal? Então, assim, ele não pode deixar transparecer uma opinião de maneira nenhuma, né? Porque é uma notícia. Ele vai apenas noticiar o que aconteceu. Ele não pode ter, a gente não pode ter juízo de valor numa notícia, né? Não pode ter a opinião de ninguém numa notícia, né? Ele vai apenas dizer os fatos, o que aconteceu. Tá, pessoal? Então, com relação à notícia, era isso, né? Eu gostaria que vocês lembrassem lá da estrutura, né? A questão lá de título, subtítulo, slide, corpo da notícia. Essa é a estrutura fiel e básica, né? Depois, lembrar com relação aos depoimentos. Depoimentos é aquela pessoa que presenciou e que aí falou o que ela presenciou, né? Depois, o fato foi o que realmente aconteceu e a opinião é que é a opinião de alguém, né? Então, essa é a diferença, né? Na verdade, assim, a opinião ela vai vir da interpretação. Você vai ler uma notícia e aí sim, depois que você leu aquela notícia, aí você pode ter uma opinião, né? Mas antes disso, ela é só uma notícia e ela tá só expondo um fato, algo que aconteceu, ok? Então, no primeiro momento, com relação à notícia, é isso, tá? Vamos ver também
um pouquinho sobre crônica argumentativa, né? A crônica argumentativa, nós estamos trabalhando ainda, né? Na aula de hoje vocês farão a leitura de uma crônica do Carlos Heitor Coni, que tem lá na apostila de vocês, e depois a gente vai fazer os exercícios dessa crônica, né? Então, assim, quando a gente fala de crônica argumentativa, acaba sendo um conteúdo um pouquinho mais tranquilo, né? Tem lá a questão da objetividade, tem a questão da subjetividade, que nós já vimos em outros momentos, né? Mas convém a gente lembrar também, né? Nós vimos também nesse bimestre, a gente viu também um pouquinho de cordel, né, gente? Então, cordel, as últimas aulas que a prof gravou foi sobre o cordel, então vocês viram lá a estrutura, viram a divisão, né? Viram a questão da sílaba poética, né? Então, a ideia é a gente fazer um resuminho, a gente falar um pouquinho sobre os gêneros textuais que nós trabalhamos, e aí, posteriormente, a gente vai ver as questões gramaticais também, tá? Isso para funcionar para vocês como uma aulinha de revisão, para que vocês, né, consigam fixar isso melhor, tá? Então, assim, ó, a prof vai compartilhar aqui com vocês, né, para a gente relembrar um pouquinho ali sobre a crônica, né, que é aquilo que a gente já viu. Então, quando a gente fala de crônica argumentativa, a gente tem lá, ó, que a crônica, né, na verdade, a gente lida com relatos, né? Relatos de acontecimentos sucedidos em algum lugar, né? Assumindo um caráter histórico. Então, quando a gente fala de crônica, de um modo geral, né? A gente sabe que são textos, né? Que vai trazer ali uma... A gente está vendo agora, por exemplo, né? Por último, a gente estava vendo a crônica do Alice no Reino da iPad, que é lá a história, né, de um escritor e que aprende a mexer no iPad com o auxílio da netinha dele de 2 anos e tal. Nessa crônica, ele faz a comparação entre os gênios do passado, né, e os gênios de agora. Então, quando a gente fala de crônica, né, a gente fala de alguns relatos relacionados ao cotidiano, relacionado àquilo que o autor acha digno de transformar em literatura e transforma em literatura, e transforma em crônica. Podem ser fatos relacionados a fatos históricos, relacionados a coisas que o autor pode ter presenciado, né? E, de um modo geral, a crônica ela é representada por leitor em textos curtos, né? Com uma linguagem bem acessível, né? E teoricamente, sobre fatos do cotidiano. E é para isso, né? Claro, professora, mas eu posso fazer uma crônica sobre alguma coisa que eu li, alguma reportagem que eu li, alguma coisa que eu li, eu achei interessante, eu posso produzir um texto a partir daquele? Pode. Nesse caso, nessa crônica que a gente está vendo ali da Alice no Reino do iPad, é uma situação do cotidiano do autor, né? Ele se vê com dificuldades de lidar com a tecnologia, né? Ele tem o auxílio da neta dele de 2 anos, 2, 3 anos, não lembro agora. E aí, a partir disso, né? Ele teve um estalo, ele falou, peraí, como assim, né? Vamos pensar num comparativo aí, como funcionava antigamente, como que é agora, né? Então ele faz esse comparativo dos gênios da época dele, né? Da época da infância dele, das pessoas que ele admirava, os gênios de hoje em dia. Ele fala um pouquinho sobre a questão da leitura, a questão de ser uma leitura que as pessoas leem, mas que não fazem uma reflexão sobre aquilo, né? Então, para vocês retomarem, né, com relação a isso, a gente precisa lembrar que a crônica ela precisa ter uma linguagem acessível, né? E ela vai lidar com fatos do dia a dia, do nosso cotidiano, né? Com coisas que aconteceram no nosso cotidiano e que aí, né, o autor achou digno de transformar em crônica e transformou em crônica. Então, geralmente são textos curtos, né, gente? Com o surgimento da imprensa, né, e do jornal, a crônica passou a ser um texto informativo e crítico, né? Que continha os comentários de análises de fatos culturais, políticos, econômicos, né? Políticas do cotidiano ocorridos nos dias anteriores. Então, a crônica, depois, quando teve a questão da invasão da imprensa, digamos assim, ela acabou sendo um gênero textual bastante utilizado para trabalhar com esse senso crítico, digamos assim, né? E a gente consegue ver isso lá na crônica do Alice no Reino do iPad. Né? A gente consegue ver que ele faz uma crítica à questão tecnológica, ele faz uma crítica à questão da gente fazer a leitura e de não ter uma reflexão sobre o que estamos lendo, né? Então, ele concorda com algumas coisas, ele usa alguns contra-argumentos em alguns momentos, né? Então, a gente consegue ver que é exatamente isso, né? É um texto curto, um texto crítico e com um fato do dia a dia, né? Com alguma coisa do cotidiano dele. Então, essa é a linha de raciocínio.
Aí, quando a gente fala de crônica, nós temos dois tipos de linguagens, né? Nós podemos ter a questão, né, de uma linguagem baseada na objetividade, né? Quando é baseada na objetividade, né, é um texto mais objetivo, ou seja, é o resultado de uma observação imparcial, independentemente da opinião, né, do autor ou né, opiniões individuais de um modo geral. Ele vai ser claro, ele vai ser objetivo, né, e ele vai expor um fato, vai expor uma situação de um modo geral, né, e ele é mais objetivo. Já no caso da subjetividade, que é essa crônica que a gente está vendo agora, e se eu não me engano, a próxima, que a gente vai ver também, do Carlos Heitor Coni, também tem essa questão da subjetividade. Por quê? Porque daí é a característica, né, filtrada, né, e visualizada pelo ponto de vista de uma pessoa, né, referindo-se os seus sentimentos, as suas crenças, né. Então, o autor, quando ele fala lá da netinha dele, por exemplo, a gente consegue ver que em vários pontos tem uma linguagem subjetiva, né? A gente consegue ver que tem ali um juízo de valor naquilo que ele falou, né? Então, quando a gente pensa em crônica, teoricamente a gente tem que pensar ali na objetividade, né? Naquilo que vai ser imparcial, né? Independentemente de opiniões, e na subjetividade, naquilo que vai ter sim, né? Filtrado, vai ter sim a observação do ponto de vista de uma pessoa, geralmente da pessoa que está escrevendo, da pessoa que está fazendo um comentário sobre uma crônica, uma coisa ou outra, né? A gente tem lá, quando a gente fala de tipos de argumentos, né? Eu sempre digo para vocês que argumentos é aquilo que eu utilizo para defender o meu ponto de vista, né? Eu sempre digo para vocês assim, pessoal, na verdade não tem argumento certo, argumento errado, não é bem essa linha de raciocínio, né? Tem argumentos, cada um vai defender o seu, né? O meu argumento é esse, o meu ponto de vista é esse, eu preciso respeitar o seu, né? E aí, quando a gente fala de tipos de argumentos, a gente acaba chegando no contra-argumento, né? O autor procura antecipar as suas opiniões ou seus argumentos contrários ao seu ponto de vista, né? Ao apresentá-los em seu texto, né? Ele acaba contestando, ele acaba... quando ele contesta, ele acaba expondo a sua fragilidade, o seu argumento, e daí assim ele acaba enfraquecendo a opinião contrária e fortalecendo a sua própria opinião. A gente viu isso hoje, quando ele falou lá sobre que nunca se leu tanto e nunca se escreveu tanto como agora, né? Nós vimos esse exercício hoje ainda, a gente comentou, que nunca se leu e se escreveu tanto como agora. Mas aí ele diz assim, é verdade, mas ele fala que é uma leitura efêmera, que é uma leitura sem reflexão, que é uma leitura teoricamente sem valor, que foi o que nós vimos, né, na nossa última aula do Zoom. Então, com relação a esse contra-argumento, né, ele faz esse contra-argumento com o intuito de enfraquecer a posição contrária, né, e fortalecer a sua própria posição, né? Então, ele pode colocar uma opinião e daí depois um argumento e aí depois entrar em contrariedade para poder fortalecer um ponto de vista. Essa é a linha de raciocínio, tá, pessoal? Daí a gente tem o argumento de autoridade, que daí vai estar sempre relacionado a algum especialista, alguém que seja autoridade naquele assunto, naquela situação, né? De um modo geral. Então, tem essa questão de autoridade. Então, não foi o professor André que falou. Não, foi um crítico literário. Nós falamos, inclusive, hoje do Harold, acho que era esse o nome dele, né, que era um crítico literário que fazia parte lá da crônica que nós estávamos vendo, né? Então, esse vai ser o argumento de autoridade. E aí, gente, né, para a gente poder sintetizar tudo isso, a prof colocou aqui também uma questãozinha relacionada ali finalizando o livro de vocês, tem lá com relação ao comentário e a post, né? Post, comentário e tal. Que é um conteúdo que vocês manjam muito mais que a gente, né? Que está relacionado à tecnologia. Então, aí, pegando essa ponte, né? Pegando essa linha de raciocínio que a gente trabalhou ali da Alice no Reino do iPad, né? Falando da questão da tecnologia, eu trouxe a relação ali do comentário e do post, né? Pensando nessa linha de raciocínio. Então, assim, vocês têm lá, né? Falando sobre, vocês têm lá uma crônica falando sobre um importante escritor, cronista, né? Brasileiro. Se eu não me engano, essa atividade de vocês está lá na página 49. E aí, o que eu gostaria de propor para vocês era uma reflexão. Eu quero que vocês pensem para as nossas próximas aulas, para a gente discutir isso nas nossas aulinhas do Zoom,
né? Trazendo essa questão da tecnologia, pensando lá na questão da Alice no Reino do iPad, eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre esse conteúdo que está finalizando ali a apostila de vocês, que vai falar um pouquinho sobre comentário e sobre post, né? Qual que seria a diferença? Ou não tem diferença, professora? Será o post está relacionado a uma postagem na internet, num blog? O comentário é um comentário que alguém fez dessa postagem, professora? É essa linha de raciocínio? Eu quero que vocês pensem nisso, né? Como uma atividade para a nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Então é isso, né? Por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!